Bom, esse exercício está dizendo o seguinte: eu tenho um corpo de 1 quilo que se move horizontalmente com uma velocidade constante de 10 metros por segundo, num plano sem atrito. Então, eu tenho um corpo de 1 quilo que se move num plano horizontal sem atrito. Encontra uma rampa e sobe até atingir a altura máxima de 3 metros. Só que a partir do ponto A, início da subida da rampa, existe atrito. Então, a partir do ponto A, aqui tem atrito. Fiz até a superfície aqui, um monte de pontinho, né, para falar que tem atrito. Determine a quantidade de energia mecânica transformada em energia térmica durante a subida do corpo na rampa. Lembre-se que eu falei com vocês que há dois tipos de sistemas mecânicos: o sistema conservativo e o sistema não conservativo. O sistema conservativo é aquele que não tem atrito e o não conservativo é aquele que existe atrito. Então, esse sistema aqui é um sistema não conservativo. E num sistema não conservativo, a energia mecânica inicial, ela é igual à energia mecânica final mais a energia dissipada. Aí você vai perguntar assim, mas Emerson, não tem que ser menos, porque a energia é dissipada? Lembre-se que eu tenho que usar o princípio geral. O princípio geral é: a energia inicial obrigatoriamente tem que ser igual à energia final, pois a energia não pode ser criada e nem destruída. Então, por exemplo, você tem num sistema 200 joules de energia cinética. Você tem 50 joules de energia sonora. Você tem 20 joules de energia térmica. Então, inicialmente, você tem 270 joules de energia inicial. Significa que no final você tem que ter os mesmos 270. Por exemplo, vamos considerar que no final você tenha 120 joules de energia potencial gravitacional, você tem 20 joules de energia sonora, você tem 30 joules de energia luminosa e você tem mais 100 joules de energia térmica. Qual foi o valor da energia total aqui? 120, 140, 170, 270. Então, observe que a energia inicial é igual à final. Só que aqui, conceito geralzão, ele é qualquer tipo de energia. Só que nesse momento nós estamos trabalhando apenas com o quê? Com a energia mecânica. Então, se eu pegar isso aqui e aplicar na energia mecânica, ou seja, a energia inicial ela tem que ser igual à energia final. Só que eu vou aplicar apenas a um sistema conservativo, apenas a um sistema mecânico. Então, inicialmente eu tenho só energia mecânica e no final, além da energia mecânica, eu tenho uma outra energia. Por exemplo, eu tenho energia sonora. Energia sonora é mecânica? Não. Então ela é para a gente o quê? Dissipada. Mas a soma dessas duas tem que dar igual aqui. Vamos supor que aqui está 2.000 joules. Essa aqui vale 1.600. Se a energia inicial tem que ser igual à final, se no início eu tenho 2.000, no final tem que ter 2.000 também. Só que nesse caso aqui, só 1.600 é mecânica. A outra é outra forma de energia. Mas eu tenho aqui. Por isso que é somar e não subtrair. Tá? Preciso entender isso. Que é energia, é mais porque eu estou usando o princípio da conservação de energia. Ok? Então vamos lá. Depois que você fez isso, você tem que se perguntar que tipo de energia que ele tem no início. Qual é o tipo de energia que ele tem no início? Ele pode ter 3 energias iniciais.
ele pode ter energia cinética, ele pode ter energia potencial gravitacional e ele pode ter energia potencial elástica. Ele tem todas as três? Não. Não tem mola. Não tem altura, ele está no chão, mas ele tem velocidade. Então, no início, ele só tem energia cinética. E no final? Qual é a energia que ele tem no final? O final é aqui, é o ponto B. No ponto B, ele tem altura. Se ele tem altura, qual dessas três energias ele tem? Energia potencial gravitacional. Quando o exercício diz que ele sobe até atingir a altura máxima, significa que é o ponto aonde ele para. Nós vimos isso lá em movimento de queda livre, quando o corpo é lançado verticalmente para cima. O corpo é lançado verticalmente para cima. Qual é a altura máxima atingida? O que eu sei no ponto de altura máxima? A velocidade é zero. Então, se ele está dizendo que ele sobe até atingir a altura máxima de 3 metros, eu preciso entender que a velocidade aqui é zero. Então, aqui nesse ponto, ele só tem energia potencial gravitacional. E aí vai ter a energia dissipada, que é o que o exercício pediu para achar. Ele transformou em energia térmica. A energia térmica é a energia dissipada. E aí você vai fazer mv² sobre 2 mgh mais a energia dissipada. Posso cortar Posso simplificar a massa? Não, porque aqui não tem. Então, quando tem massa, só em duas partes, não pode, tem que ter em tudo. Então, não tem massa aqui, eu não posso simplificar, eu tenho que substituir a massa. A massa é 1 kg, a velocidade inicial é 10, dividido por 2. A massa é 1, a gravidade a gente usa como 10, a altura é 3, mais a energia dissipada em forma de energia térmica. 10² 100 por 2, 50. 1 vezes 10, 10 vezes 3, 30, mais a energia térmica. O 30 passa para o primeiro membro, fica negativo, então eu tenho energia térmica. 50 menos 30 dá 20. Então, a minha resposta é, no ponto B, haverá dissipado 20 joules de energia mecânica em energia térmica. Foi perdido, foi transformado. Essa é a resposta. Bom, eu vou pegar esse mesmo exercício, vou acrescentar um item a ele e vou modificar a pergunta. Eu vou te informar que essa rampa está inclinada em 37 graus. Eu vou fazer outra pergunta. Eu quero agora que seja determinado o módulo da força de atrito que atuou sobre o corpo na rampa durante a subida. Então, eu quero saber o valor da força de atrito aqui. O que vai modificar? Vai modificar a resolução, mas o início é a mesma coisa. Energia mecânica inicial é igual a energia mecânica final mais a energia dissipada, porque ele continua sendo um sistema não conservativo. Então, eu vou continuar resolvendo da mesma forma. O que vai mudar? O que vai mudar é o seguinte, o que ele tinha aqui no ponto A mesmo? Energia cinética. O que ele tem aqui em cima? Ele parou aqui em cima, ele não tem cinética mais, mas ele tem altura, ele tem energia potencial gravitacional. E agora, a energia dissipada? Energia dissipada é energia retirada do corpo, correto? Dissipou é porque foi tirado, foi transformado em outra coisa que não seja mecânica, ou seja, foi tirada a energia mecânica dele. E qual a grandeza que nos informa quanto de energia que é dado ou retirado de um corpo? Trabalho. Porque trabalho mede o quanto de energia que eu dou ou retiro de um corpo. O que o atrito faz? Ele tira a energia do corpo. Então, essa energia dissipada eu vou substituir por trabalho realizado pela força de atrito.
que a energia dissipada foi tirada pelo atrito. Então, o atrito realizou um trabalho. Que trabalho faz isso? E agora, eu vou resolver. mv² sobre 2, mgh, e trabalho é força resultante vezes o deslocamento. Eu tenho a massa, eu tenho a velocidade, eu tenho a altura. A força resultante é a força de atrito nesse caso aqui, porque eu pedi para achar o valor da força de atrito. Então, eu só vou trabalhar com a força de atrito. E o deslocamento? O deslocamento é essa distância percorrida aqui, ó. Qual foi a distância que ele percorreu? O exercício não me deu, né? Aí, mas eu te dei essa informação aqui e você precisa visualizar isso aqui, ó. A rampa, ela forma com a altura aqui, ela forma um triângulo retângulo. E se ela forma um triângulo retângulo, eu tendo altura, tendo ângulo, quem que eu estou querendo, estou precisando? Eu estou precisando do deslocamento, e o deslocamento aqui é a hipotenusa. Eu tenho um cateto oposto, quero achar a hipotenusa e tenho ângulo, como é que eu vou fazer para achar isso? Eu vou aplicar a função seno. Seno de θ é cateto oposto sobre a hipotenusa. Seno de 37 é igual ao cateto oposto, que é 3, sobre a hipotenusa, que é o ΔS. O seno de 37 é 0,6, 3 sobre ΔS. ΔS vai ser 3 dividido por 0,6. 3 dividido por 0,6 dá 5. Então, pronto, eu tenho um deslocamento. Ele vale 5 metros. Agora é só resolver. Massa, 1 kg. Velocidade, 10 ao quadrado. Massa, 1 kg. Gravidade, 10. Altura, 3. Deixa eu corrigir aqui que ficou fora da linha. Mais a força de atrito, que eu quero calcular, vezes o deslocamento que eu acabei de calcular, que é 5 metros. 10 ao quadrado, 100 por 2, 50. 1 vezes 10, 10 vezes 3, 30. Mais 5, que multiplica a força de atrito. 30 passa para cá, vai ficar 50 menos 30. Que é igual a 5 Fat. 50 menos 30, 20, é igual a 5 Fat. 20 dividido por 5 é igual a força de atrito. Força de atrito vai ser igual a 20 por 5, 4 newtons. Então, observe que eu, com a inclusão de uma informação a mais, eu posso modificar a pergunta do exercício e te pedir outra informação. Eu aqui ainda consigo, por exemplo, pedir para você calcular o coeficiente de atrito, que como eu tenho um plano inclinado, força de atrito é normal vezes μ, eu consigo determinar o valor da normal, porque é um plano inclinado, e eu conseguiria, por exemplo, perguntar para você aqui o valor do coeficiente de atrito, ok? Esse exercício aqui está dizendo o seguinte: um bloco de massa 5 kg encontra-se numa superfície curva a uma altura de 10 metros do chão, uma superfície curva a 10 metros do chão, como mostra a figura abaixo. Na região plana da figura, só aqui que é plano, tá? Aqui está curvo, só aqui que é plano. De comprimento 10 metros, existe atrito. O coeficiente de atrito dinâmico entre o bloco e o chão é 0,1. O bloco é solto a partir do repouso, a DOT G igual a 10. Letra A.
Calcule a altura máxima que o bloco irá atingir quando chegar pela primeira vez à parte curva à direita. Vou soltar o bloco, ele vai descer, aqui tem atrito, o que o atrito vai fazer? Vai tirar energia, ele vai subir a uma altura menor aqui do que 10 metros, certo? Então, ele quer saber qual é a altura que ele vai atingir, chegar pela primeira vez aqui à direita. Letra B. Esse bloco vai vir, perder energia, vai vir até aqui. Ele vai parar aqui e vai ficar? Não, ele vai descer. Aí vai perder energia de novo, vai perder energia de novo, vai perder energia de novo, vai chegar uma hora que ele vai parar aqui embaixo. A letra B quer saber quantas vezes ele vai passar por aqui até ele parar. Ele vai fazer isso e vai parar. Ele quer saber quantas vezes ele vai parar aqui, certo? Bom, então eu já sei o que eu tenho que calcular, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar só a figura, tá? Vamos tirar o enunciado, vamos nos concentrar aqui. A primeira pergunta é qual é a altura que ele vai atingir aqui do outro lado. Se tem atrito, sistema não conservativo. Então, letra A, o sistema é não conservativo, a energia mecânica inicial, ela precisa ser igual à energia mecânica final, mais a energia dissipada pelo atrito. Qual é a energia que ele tem aqui? O exercício falou que ele parte do repouso. Não tem cinética, não tem mola, só tem altura. Então, ele tem energia potencial gravitacional. Aí ele vai vir, vai chegar até um certo ponto aqui e vai fazer o quê? Vai parar novamente. E aí ele vai estar a uma certa altura e o exercício quer saber que altura que é essa. Então, ele vai ter energia potencial gravitacional. Só para me organizar, tá? Eu vou chamar aqui de ponto A e vou chamar aqui de ponto B. Então, aqui vai ser energia potencial gravitacional no ponto A e aqui energia potencial gravitacional no ponto B. A energia dissipada foi através de quem? Do trabalho realizado pelo atrito. Por que eu sei que é trabalho? Porque trabalho mede o quanto de energia que eu dou ou forneço para um corpo. Então, no lugar da energia dissipada, eu vou colocar o trabalho realizado pela força de atrito, certo? MGH, trabalho é força resultante, nesse caso aqui é só a força de atrito, vezes o deslocamento. Vamos substituir. O exercício falou que a massa do corpo é de 5 quilos, tá? Então, eu vou colocar aqui 5 vezes 10, vezes a altura que é 10. 5 vezes 10, vezes a altura que eu quero calcular. Força de atrito. Força de atrito é normal vezes μ. Quando o bloco está aqui, ele está numa superfície plana e horizontal. O que acontece? A normal coincide com o peso. Lembre-se que ela não é igual, ela coincide. Se a massa é 5, o peso é 50. Se o peso é 50, a normal também é. Então, a força de atrito vai ser 50, que multiplica 0,1, né? Isso implica que a força de atrito é 5 newtons. Então, vou substituir aqui, 5 vezes 10. Aqui dá 500, aqui dá 50H e aqui dá 50. Continuando. Esse 50 eu vou passar ele para cá, então vai ficar 500 menos 50, que é igual a 50H. Olha só, eu falei que o trabalho realizado para o atrito, ele faz o quê? Ele retira energia, né? Aqui, ó, estou retirando energia, tá vendo? Quando eu faço a operação matemática, né? O que acontece é que
o trabalho né, realizado pelo atrito, ele vai lá subtrair a energia total, tá vendo? Ele está tirando energia. Isso aqui vai ficar 450, que é igual a 50 HB. Eu vou simplificar um zero de cada lado. Esse 5 que está aqui passa para cá dividindo. E aí, a altura HB vai ser 45 dividido por 5 dá 9. Então, ele vai atingir a altura de 9 metros. A letra B, ela está perguntando quantas vezes o bloco irá passar pelo plano antes de parar. Quantas vezes ele vai passar aqui, certo? Muito bem. Como que eu vou fazer para saber quantas vezes ele vai passar aqui? A letra B é raciocínio. Quando o bloco passou aqui, o que a força de atrito fez? O que a força de atrito fez? Ela retirou energia. E quanto de energia que ela retirou? 50 joules. Significa que cada vez que ela passa aqui, o trabalho realizado pelo atrito vai tirar 50 joules de energia. Então, você tem duas formas de você fazer. Você pode fazer assim. Se uma vez passando por lá, o atrito vai lá e tira 50 joules, quantas vezes ele vai precisar passar para fazer ele parar? Para fazer ele parar, o atrito vai ter que fazer o quê? Vai ter que acabar com a energia total dele. Porque quando ele estava aqui em cima, quanto de energia que ele tinha? Ele tinha 500 joules. Para ele parar completamente, em algum lugar aqui, eu vou ter que tirar essa energia dele. Então, se cada vez que ele passa, ele perde 50, quantas vezes ele vai precisar passar para perder 500? Regra de 3. Vai ficar 50x, que é igual a 500. X é igual a 500, dividido por 50. X é igual, vou simplificar um zero aqui, 50 por 5. Ele vai ter que passar 10 vezes. Tem outro jeito de fazer? Teria. Você poderia fazer assim. Se ele passar uma vez, ele perde 50. Se ele passar duas, ele perde 100. Se ele passar 3, ele vai perder 150, porque cada vez que passar vai perder 50, né? Então, a hora que ele passar, vai perder mais 50, então vai dar 200. Se ele passar mais uma vez, vai perder mais 50, já gastou 250. Se ele passar mais uma vez, ele vai perder mais 50. Se ele passar mais uma vez, mais 50. Se ele passar mais uma vez, mais 50. Se ele passar mais uma vez, mais 50 joules perdido. Se ele passar mais uma vez, mais 50. Pronto. Consumiu os 500 joules de energia que ele tinha inicialmente. Quantas vezes ele passou? 10 vezes. Então, você tem essas duas maneiras de resolver. Então, vocês percebam o quão é importante eu ter em mente o conceito das coisas. O que é trabalho? A grandeza trabalho faz o quê? Ela me informa. Informa o quê? O quanto de energia que eu dou ou retiro. O atrito, ele só faz uma coisa, ele retira. Força de atrito sempre vai estar retirando, certo? Sempre vai estar retirando. Aqui, ó, a matemática está dizendo para gente. Quando eu coloquei a pesada aqui, né, tá mais. Quando eu vou resolver, ó, foi para menos. Então, o atrito vai sempre retirar. Eu não posso esquecer disso. Vamos lá para mais um exercício. A figura abaixo mostra a trajetória de um corpo no plano XY entre os pontos A e B. Sabendo que o corpo está sob a ação de diversas forças, determine o trabalho realizado por uma força F
de 5 newtons, paralela ao eixo X. Muito importante esse exercício aqui, porque quando eu estava explicando para vocês o conteúdo, eu falei para vocês assim, sempre quando vocês tiverem um corpo, um gráfico de força versus deslocamento, o trabalho é numericamente igual à área. Que não é o caso aqui. Esse gráfico aqui não é de força versus deslocamento. Esse gráfico aqui é de deslocamento versus deslocamento. Imagina que isso aqui é o piso da sala. Imagina que é o piso da sala e você está vendo de cima. Aqui está a parede onde está o quadro e aqui é a parede onde está a janela. Então, um objeto foi se movendo aqui no chão da sala. Ele fez esse movimento. Então, você tem aqui as coordenadas do chão da sala, certo? O exercício falou que foi aplicado uma força de 5 newtons paralela ao eixo X. E o exercício está pedindo para achar o trabalho realizado por essa força que está paralela ao eixo X. Então, eu não vou fazer trabalho numericamente igual à área, porque esse gráfico não é um gráfico de força vezes deslocamento. Eu vou fazer trabalho é força resultante vezes deslocamento. É importante que você entenda que está aqui o corpo aqui, está o corpo aqui. E está aqui essa força de 5 newtons. Ela está aqui, ó, paralela ao eixo X. Ela saiu do ponto A e foi para o ponto B. Desse jeito aqui, ó. Sempre paralela ao eixo X, tá vendo? Independente que ela está descendo aqui, a força está para cá. Ela está para cá. Tá vendo? Então, como essa força ela está paralela ao deslocamento, o trabalho vai ser o valor dela, que é 5, vezes o deslocamento dela, do ponto A até o ponto B lá. Mas eu não vou levar em consideração essa distância aqui, porque esse deslocamento assim, ele não está paralelo à força. E o vetor força e o vetor deslocamento, eles têm que ser o quê? Paralelos. Se eu pensar no deslocamento assim, ele não está paralelo a essa força. Então, eu não posso fazer, né? Agora, esse deslocamento aqui, sim, ele está paralelo à força. Ó. Então, é esse deslocamento que eu vou fazer, de 2 até 10. De 2 a 10 dá um deslocamento de quanto? De 8. Então, qual foi o trabalho realizado por essa força aqui? 40 joules. O trabalho realizado foi assim, ok? Próximo exercício. Uma escada rolante transporta passageiros do andar térreo, ponto A, ao andar superior, ponto B, com velocidade constante. A escada tem um comprimento igual a 15 metros, degraus em número de 75, ou seja, são 75 andares, 75 degraus que ela tem. E essa escada rolante tem uma inclinação de 30 graus. Determine, letra A, o trabalho da força motora necessário para elevar um passageiro de 80 kg do ponto A até o ponto B. Ô, gente, esse exercício aqui é igual aquele lá da Dona Maria, subindo a ladeira. É o mesmo raciocínio, porque a escada rolante, ela é assim. O exercício falou que ela tem uma inclinação de 30 graus. Aqui ela tem um comprimento de 15 metros. E qual é a função da escada rolante? É de pegar pessoas que estão no nível A e levar elas para um ponto que está no nível B. Ou seja, o objetivo é subir a ladeira, igual aquele exercício da Dona Maria, né? Então, e a escada vai levar do ponto A para o ponto B o quê? Uma pessoa. De quê? 80 quilos. Então, observe que o peso dessa pessoa
Para onde que ele está? Vertical para baixo. Então, qual é o deslocamento que me interessa? É o de 15 metros? Não. O que me interessa é o deslocamento na vertical. Porque para eu poder achar o trabalho, eu tenho que lembrar que a força, o vetor força e o vetor deslocamento tem que estar na mesma direção. Mas, Emerson, não está na mesma direção, um está para baixo, outro está para cima. Não, estão na mesma direção, vertical. Eles estão em sentidos opostos, né? Então, eu quero levar um corpo de 80 quilos desse nível para esse nível aqui. Para isso, eu preciso saber qual é o desnível. Lembra lá do exercício da Dona Maria? Tem um desnível. De quanto que é esse desnível? Olha aqui, ó, triângulo, retângulo. Eu tenho um triângulo retângulo em que eu estou precisando achar o cateto, que é oposto ao ângulo de 30 graus, sabendo que a hipotenusa tem 15 metros. Como é que eu vou fazer? Seno. Seno de 30 é cateto oposto sobre a hipotenusa. O seno de 30 é meio, ΔS sobre 15, ΔS vai ser meio vezes 15, que dá 7,5 metros. Então, eu vou fazer aqui. A escada rolante precisa fazer uma força para cima igual a quem? Nesse caso aqui, igual ao peso, né? E qual que é o peso desse passageiro? Se a massa é 80, o peso é quanto? O peso é 800. E vai ser um deslocamento de quanto? 7,5. Então, qual foi o trabalho realizado pela escada rolante? Foi 800 vezes 7,5, que dá um trabalho de 6.000 joules. Tá vendo que exercícios de física são muito parecidos um com o outro? É a mesma solução que eu fiz lá, um raciocínio parecido com aquele que eu fiz lá do exercício da Dona Maria subindo a casa dela. Letra B. Qual a potência, no item anterior, é empregada pelo motor que aciona o mecanismo do transporte em 30 segundos? Como que eu calculo potência, gente? Potência é variação da energia sobre o tempo, ou potência é trabalho sobre o tempo. Nesse caso aqui, trabalho sobre o tempo, que eu calculei o trabalho aqui, né? Então, vai ser 6.000 dividido pelo tempo, que é 30 segundos. A potência, então, vai ser, eu vou simplificar um zero aqui com um zero aqui, 6 por 3 dá 2. Escorrego os dois zeros lá, a potência empregada para levar o passageiro do ponto A até o ponto B é de 200 joules, 200 watts. Letra C. Determine o rendimento do motor. Lembra que rendimento é a mesma coisa que eficiência. Então, determine a eficiência do motor, sabendo que a potência total do motor é 400. Oi? Uai, pera. Mas a potência não é 200? Não. Lembrem que eu falei para vocês que nenhuma máquina tem uma eficiência de 100%. Você joga uma quantidade de energia aqui, uma parte da energia é dissipada e somente uma parte é utilizada. Isso aqui corresponde à potência que foi utilizada. Porque a função da escada é tirar o corpo daqui e trazer para cá. Então, a potência útil é 200, mas a potência total não é. Por que que não é? Porque a escada também tem peso, né? São 75 degraus. Eu tenho a engrenagem da escada, porque a escada ela fica girando assim. Uma escada rolante, ela na verdade é como se fosse uma esteira, aí o motor está aqui e essa esteira fica rodando aqui assim. Então,
A própria escada, ela tem massa, né, gente? Então, eu preciso de levar o degrau lá para cima. A engrenagem tem atrito, vai ter aquecimento. Ela faz barulho, menos intenso que for, mas tem. Então, tem outras energias aqui, além da energia potencial gravitacional, né? Então, isso aqui é a potência útil, não é a potência total. Então, como que eu faço para achar eficiência? Isso aqui é a potência total. Então, um motor, ele tem uma potência total de 100%, que é de 400 watts. Mas que nós conseguiremos utilizar é apenas o 200. Isso dá uma eficiência de quanto? Multiplica cruzado aí. 400 é igual a 200. É igual a 200 dividido por 400. Simplifica 2 zeros em cima com 2 zeros embaixo, isso aqui dá 0,5. Ou uma eficiência de 50%. Porque 200 é a metade de 400, né? Então, a eficiência é de 50%. Ok?